Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e todos os dias nós temos conversado com um dirigente sindical para saber como estão as coisas nesta época de pandemia. Tenho o prazer de receber hoje para conversar a Rosilene Corrêa Lima, diretora financeira do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal e que também integra a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. E o nosso assunto, Rosilene, para a gente começar a conversar, eu acho que talvez a pergunta que todo mundo se faça. Já é possível reiniciar as aulas? É possível fazer com que os alunos voltem à escola num cenário em que nós não sabemos ainda se chegamos ou não ao pico dessa pandemia? Bom, boa tarde, Humberto. Muito obrigada pela oportunidade. Essa é uma pergunta que tem sido feita constantemente e o governo tenta dar resposta a ela e que nós tentamos o tempo todo também mostrar ao governo que qualquer medida nesse sentido é precoce. Primeiro que é mais ou menos verdade o que você afirma da coisa de que a gente não consegue saber se já atingimos o pico. Eu acho que não atingimos porque você só sabe se passou por ele quando você começa num outro movimento. E aqui no DF nós não estamos nesse movimento de retorno, né? Então isso é muito preocupante e quando você pensa em a volta às aulas, só a rede pública nós somos quase 500 mil de vidas. Aí você imagina somando isso à rede privada, que também está com as aulas suspensas. Então é extremamente preocupante se pensar nesse retorno, porque nós vamos pensar, aí eu não vou aqui entrar no mérito das escolas particulares, porque tem outra organização e tem outros recursos. Mas considerando a forma precária que nós já trabalhamos em tempos normais, né, aí você tem uma necessidade de cuidados para um retorno, seja ele daqui a 15 dias, ou 30 ou 60. A qualquer momento que esse retorno venha acontecer, nós precisaremos de medidas que ofereça o mínimo de segurança para esse retorno, a todo mundo que vai frequentar a escola. Então, hoje, considerando hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, aí você faz as contas rapidamente. 500 mil de pessoas. A máscara, o recomendado é que você usa e faça a troca a cada 2 horas. Então, 500 mil por dia, quantas máscaras nós precisaremos para as escolas funcionarem? Então, só nessa conta você já sabe, já tem a resposta. Porque nós sabemos que o governo não tem hoje disponibilidade de máscaras nem para o que é extremamente necessário. Então, imagina para esse 500 mil de gente. Aí tem outro problema, que é o espaço físico, né? Que você também não tem espaço suficiente para garantir, cumprir com esse distanciamento que é necessário. Então, são várias situações, vários elementos que nos faz manter a posição de que nós não temos condições para o retorno. Isso falando do que é material, que aí você compra, você providencia, ok. Mas nós ainda precisamos considerar que nós podemos passar ainda por um período muito mais duro da pandemia aqui no Distrito Federal. E principalmente porque está havendo um recuo, está havendo um retorno às atividades. Então, a tendência é que isso faça com que aumente o número de infectados. Então, a gente pode ainda sofrer aqui uma situação e ter um impacto psicológico e emocional nas pessoas, que a gente vai levar um tempo também para recuperar disso. Então, as escolas também precisam estarem preparadas, e aí nós precisamos de quem cuide de nós, porque nós vamos ter que cuidar, de certa forma, dessas crianças e esses adolescentes no retorno, que serão criaturas que estarão voltando, assim como nós, que pode ter passado por uma situação de perda do pai, da mãe, de um irmão, de alguém querido, do vizinho, do melhor amigo. Você pode estar falando de criança que está voltando, que estava passando fome, que estava sendo violentada, ou assistindo a mãe ser violentada. Então, você tem um cenário muito, muito, muito negativo. Então, para pensar numa volta, você tem que pensar em tudo isso. Tudo isso tem que estar no mapa e os devidos cuidados e encaminhamentos para cuidar de cada situação dessa. Então, não será tão simples assim. Essa frase de que o mundo não será o mesmo,
de fato não será, mas tem uma tendência a ser pior. Por mais que a gente ache que nós estaremos como pessoas, estaremos melhores, mas a crise que se aprofunda e a crise econômica leva à pobreza, à miséria, e um governo que tem uma política que é de aprofundar essa crise. Então, isso tende a piorar muito os nossos dias. Então, nós não estamos falando de um retorno qualquer, né? Porque aí você leva para dentro do mesmo ambiente várias pessoas com realidades duras para serem tratadas. Então, as nossas condições de ensinar e dos nossos alunos em aprender certamente estarão muito comprometidas. E a gente tem que pensar também em como cuidar disso. Mas em algum momento teremos que voltar. Então, precisamos nos preparar para esse retorno, para que ele aconteça da melhor maneira. Hoje, já para passar para você novamente, a gente já tem condições de uma avaliação com essa experiência aí de aulas virtuais, teleaulas, envio de atividades para os alunos via WhatsApp, etc. e tal. Na rede pública, a gente tem um problema muito sério, que é uma grande parte dos nossos alunos não tem acesso, porque não tem a ferramenta, não tem internet, não tem, enfim, não tem computador em casa. E a rede privada, você já vê toda hora depoimentos de famílias que já, assim, chegaram no seu limite. Ontem eu ouvi uma frase muito curiosa, mas que tem razão de ser dita. A mãe disse: nós não estávamos preparados para a escola invadir nossas casas. Então, as famílias estão se sentindo invadidas pela escola, porque a escola foi para dentro de casa. E, de fato, uma escola não é qualquer coisa, o ensinar não é para todo mundo, o ambiente não está favorável. Então, os pais já se cansaram e considerando aqueles que têm condições de ensinar e acompanhar. E aí eles já estão avaliando que eles já se cansaram, os filhos já estão cansados, eles não têm autonomia para fazer isso, a família não consegue, e considerando que muitos pais estão trabalhando mesmo em casa, então não tem tempo para ficar acompanhando os filhos nas tarefas da escola. Então está tudo muito confuso. Agora, antes de entrar, eu estava conversando com uma amiga minha que a gente está muito numa fase do achismo. Todo mundo acha alguma coisa, mas ninguém tem certeza de nada, porque ninguém nunca vivenciou uma realidade como essa. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, maturidade, muito equilíbrio, sem essa necessidade de sair correndo para ter solução às coisas. Tá tudo muito, muito novo para nós e tudo muito delicado. Rosilene, você me deixou com uma curiosidade muito grande agora, porque você pintou um cenário e esse cenário naturalmente é caótico. E cenários caóticos só melhoram, e eu acho que a escola é muito boa nisso, quando tem planejamento. Claro. Você tem formação de pedagoga, eu tenho formação de jornalista em letras, quer dizer, a gente conhece mais ou menos que tudo para funcionar tem que ser planejado antes. A minha pergunta para você é a seguinte: existe nos governos que você conhece gente capacitada para planejar? O que é que você, como pedagoga e como uma ativista de sindicato, acha? Quem deve ser convidado? Porque isso é preciso que haja diálogo para que haja também o planejamento. Quem tem condições ou a necessidade de ser convidado para que se faça esse planejamento de uma maneira que os professores, como profissionais, não sejam prejudicados e as crianças, como brasileiros do futuro, também não sejam prejudicados? Claro, eu vejo que nesse cenário a nossa maior preocupação deve sim, tem que ser com os nossos alunos e alunas. Porque, como você disse, eu até participei de uma entrevista aí com o jornal essa semana passada, e eles me mandaram 2 artigos. Um deles falava da tranquilidade em lidar com as crianças, porque não é verdade que as crianças são os transmissores em potencial e de forma velada e tal, não sei o quê. Então, assim, e o outro dizendo da preocupação. E o que a gente resume de tudo isso? Que nós estamos aqui falando de uma geração, que se nós não tivermos cuidado com essa geração, as sequelas podem ser irreparáveis. Então, por isso que realmente são os nossos alunos o centro do nosso debate. É claro que sem perder de vistas aí os trabalhadores, seja de que categoria for, de que ramo for. Mas falando das escolas, planejamento. Agora, hoje você precisa, Humberto, ter a clareza de que você está planejando no provável, né? Que você tem que ter a capacidade de, a cada semana, inclusive, fazer movimentos desse planejamento. Então, certamente teremos um planejamento
para daqui a 15 dias, que não vai ser executado, então vamos para 30 dias, vamos para 40, e vai ter que ser esse cenário. Agora, pessoas capacitadas, como eu te disse, nós temos profissionais capacitados em todas as áreas. Agora, a questão dessa situação é de que ela é absolutamente nova para todo mundo. Então, quando eu falo que a gente precisa ter cautela, tranquilidade, é exatamente que a gente precisa ter também a humildade em admitir que é tudo novo e que a gente precisa ouvir o máximo de pessoas. E não tem como você pensar uma volta às aulas sem ouvir os sindicatos dos trabalhadores da educação, mas também sem ouvir representantes dos estudantes, que nós temos, os representantes deles, eles são organizados, e também representantes dos pais. Porque, como eu te disse, a realidade em que eles estão vivendo, nós não estamos lá com eles acompanhando. Agora, as famílias estão e sabem a situação dos seus filhos. Então, esse retorno, e ainda que, vamos imaginar aqui, que de novo o achismo, né? Que a gente volte daqui a 30 dias. Suposição. Quantos meses nós teremos, então? Porque eu tenho dito sempre assim, o ano de 2020, ele está suspenso. Então, que tamanho de ano nós teremos no nosso retorno? Se a gente retornar daqui a 30 dias, nós ainda teremos 6 meses, né? Do ano de 2020. Mas se isso for adiante, você vai ver tendo cada vez mais um ano reduzido. Então, para esse ano acontecer, nós teremos que ter o envolvimento de todo mundo. E aí a família é fundamental. Assim como agora ela está assumindo o papel da educação dos seus filhos, mesmo depois, com o retorno, a família terá que assumir também um papel, aí, uma participação muito grande para que a gente possa recuperar minimamente esse período sem aulas. Mas a gente não tem condições de dizer hoje isso, assim, quais são as reais condições, que tamanho de ano nós teremos, para daí pensar o ano letivo. Mas uma coisa que é importante que as pessoas compreendam, o ano letivo, ele não necessariamente tem que encerrar no 31 de dezembro. Nós podemos perfeitamente estender isso para o ano seguinte e você vai administrando de forma que daí a pouco você consegue trazer para uma normalidade. Então, a gente tem que tirar da mente que o 31 de dezembro é o nosso limite. Entende? Para que as pessoas também não... Aí a gente tem uma situação, e não é que a rede pública possa ter prejuízo, mas acontece que a rede privada tem uma outra preocupação, além dos estudantes ficarem sem aula, que são as mensalidades, que as escolas precisam receber para ter a sua manutenção, enfim. E não tem pecado nenhum nisso. Quem bota o filho na escola particular está comprando mesmo um produto, né? E aí, então tem uma pressão muito grande da rede privada pelo retorno, porque tem uma questão financeira envolvida. Inclusive professores sendo demitidos porque as aulas não estão acontecendo e houve, claro, que uma queda na arrecadação das escolas, né, das mensalidades. Então esse é um problema que é da rede privada. A rede pública, como o nosso pagamento das nossas escolas, ele já é feito pelos nossos impostos, então não importa se tem aula ou não tem aula, a gente continua pagando, né? Mas a gente tem condições de organizar isso. Como já tivemos situação por outros motivos, mas já tivemos greves longas, que depois nós tivemos uma recomposição de calendário, que concluímos só no final de janeiro do ano seguinte as aulas. Então, tem todas as condições para essa recomposição. Agora, para isso, nós precisaremos mesmo de muita firmeza por parte do governo, responsabilidade com a educação pública, para que ela aconteça, seja quando for, mas nas condições necessárias para que a gente tenha, de fato, condições de oferecer o melhor aos nossos alunos dentro dessa realidade que estamos vivendo nesse momento. Rosilene, olha, estou gostando muito de bater esse papo com você e eu queria, para a gente encaminhar para o encerramento, tentar fazer uma projeção. Eu não sei nem se, eu tenho certeza que ela não é possível, mas eu queria saber de vocês que são sindicalistas, que fazem reuniões praticamente diárias, quase todo mundo na sua casa, utilizando essas ferramentas modernas da internet. O que é que vocês estão sentindo? Qual é o sentimento? Nós vamos, eu sempre pergunto isso para as pessoas, será que nós vamos sair melhores dessa crise? As mazelas da educação, principalmente da educação pública brasileira, será que as autoridades vão despertar para a necessidade de estar preparados para crises desse tamanho? Será que nós vamos resolver a questão
das superlotações de salas de aula, da falta de manutenção, da falta de merenda, de todos esses problemas, será que nós temos chance de acreditar numa coisa melhor para depois disso? Olha, Humberto, eu acho que essa crise toda, essa pandemia, ela está servindo para escancarar a desigualdade social no Brasil. A pobreza veio à tona, a realidade das escolas públicas, da educação pública no Brasil, essa realidade veio à tona. Quando você pensa, e aí é complicado de falar, mas assim, eu preciso de falar isso para quem está nos acompanhando. Nós temos nos posicionado radicalmente contrários às aulas à distância, às aulas virtuais. Por que nós nos colocamos contrários? Nós queremos, é a reivindicação nossa, se você recuperar aí há anos que está lá nos nossos itens de reivindicações, a informatização nas escolas. Nós queremos laboratórios de informática, nós queremos um mundo digital, sim, nas nossas escolas, mas para ser uma ferramenta de trabalho dos professores, que é para complementar, para dar qualidade. Agora, a substituição do professor pelas aulas virtuais é que nós estamos fazendo esse alerta. E esse momento, ele deveria servir, sim, para chamar a atenção para a precarização que tem sido, para que haja mais investimento, que as pessoas enxerguem isso, os governantes também. Mas o nosso receio é que isso aí seja, sim, a abertura de um caminho para a mercantilização da educação, para que empresas vendam programas e plataformas para as secretarias de educação Brasil afora, para o MEC, porque isso vai baratear, e aí os pais precisam entender, e os alunos, o quanto isso vai cair a qualidade, porque nada substitui a presença do professor. A educação básica, que é até o ensino médio, ela tem que se dar presencialmente e deve ter complementos aí do que é do mundo virtual. Mas é preciso, a escola, ela forma esse menino e essa menina. E não é aqui, como nós estamos nessa relação, que vai formar e vai passar conceitos e princípios e a formação desse ser para um mundo melhor que tanta gente insiste em ter. Então, nós temos esse temor de que realmente as coisas caminhem para um lado inverso. Pessoas, como eu falei, a gente tem uma esperança de que a gente saia disso mais humanizados, né? De que o mundo se humanize mais. De fato, tem uma onda de solidariedade. Mas o problema é que, enquanto nós estamos pensando nesse lado humano, o capitalismo, com certeza, já tem planos prontinhos, projetos prontos para um mundo de mais exploração ainda da classe trabalhadora, passando, inclusive, a ter a justificativa da crise, das dívidas deixadas pela pandemia e que medidas duras devem ser tomadas. É o que nós estamos assistindo, o Congresso já encaminhando isso, inclusive congelamento de salários aí até o final de 2021. Então, são dias aí que, infelizmente, prometem muita luta nossa, porque eu acho que nós teremos dias mais duros, mais cruéis ainda e mais gente passando fome. Rosilene Correia Lima, diretora financeira do Simpro, aqui do Distrito Federal, diretora também da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Muito obrigado por essa conversa, por esse papo, é muito esclarecedor para a gente. Eu que agradeço, Humberto, a oportunidade em nome da categoria e estamos à disposição. É bom que a gente que está aqui de fora possa olhar para esse trabalho de vocês, que é tão engrandecedor. Rosilene, muito obrigado e até outra oportunidade. Um abraço, obrigada.